A tecnologia de baixa emissão de carbono na integração lavoura, pecuária, floresta trabalha pela melhoria da produção agropecuária. Hoje vamos acompanhar como a recuperação e a preservação da Mata Atlântica pode ajudar nesse processo. Vamos conferir. Olá, meu nome é José Ricardo Macedo Pesopani, eu sou engenheiro agrônomo e eu vou abordar aqui hoje, sistemas de ILPF no bioma Mata Atlântica. Bom, nessa aula a gente vai abordar alguns tópicos, Primeiro a gente vai falar uma introdução, uma contextualização dos sistemas, alguns conceitos e definições, benefícios no uso de sistemas integrados, alguns arranjos regionais de sistemas ILPF, especificamente no bioma Mata Atlântica, e alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, no estado de São Paulo, alguns sistemas integrados que a gente tem trabalhado. Bom, o setor agropecuário no Brasil, ele responde por cerca de 27% do produto interno bruto, do PIB. Mais ou menos 42% das exportações gera 17 milhões de emprego, um setor muito importante para a economia do país. O Brasil é líder na produção e exportação de café, açúcar, etanol a partir da cana-de-açúcar e suco de laranja. O Brasil também está em primeiro lugar nas vendas externas do complexo soja. Quando a gente fala complexo soja, a gente fala farelo, óleo e o próprio grão. É destaque na produção de milho, arroz, suínos e pescados. Na história da agricultura do Brasil e do mundo como um todo, geralmente se trabalhou com sistemas em monocultivo, quer dizer, as áreas foram exploradas inicialmente com as culturas em monocultivo. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Embora você tenha na história diversos sistemas integrados, onde você combina elementos da produção, a grande maioria dos sistemas foram desenvolvidos em monocultivo. Agora, o setor pecuário do Brasil. A área total de pastagens nativas e cultivadas, ela gira em torno de 172 milhões de hectares. Mais ou menos 70% da área agricultável do país. A alimentação do rebanho bovino, em 90% da produção pecuária, particularmente do gado de corte, ela é feita exclusiva a pasto. As áreas de pastagem oferecem maior produção e alimentação animal de baixo custo, quer dizer, essa é uma característica exclusiva dos sistemas pecuários no Brasil. E o Brasil sempre está variando aí entre o primeiro e o segundo produtor e exportador mundial de carne bovina. Algumas estimativas da área de pastagem no Brasil, nos últimos 40 anos. Na década de 70, a gente tinha cerca de 154 milhões de hectares de pastagens, com maior área na região sudeste, seguida da região nordeste. Cerca de 29 milhões de hectares eram de pastagens cultivadas, as demais áreas pastagens nativas. Dos últimos 40 anos, não houve um incremento significativo da área de pastagem. Hoje nós estamos mais ou menos com 172 milhões de hectares, segundo o último censo do IBGE. Algumas regiões do país aumentaram a sua área, a região norte teve um aumento expressivo com a ocupação da fronteira amazônica. Em 2006, o IBGE apontava para cerca de 32 milhões de hectares de pastagens. Algumas regiões se mantiveram com a mesma área, é o caso da região Nordeste, com cerca de 32 milhões também de hectares, mas muito baseado no bioma Caatinga. O Centro-Oeste teve um aumento na década de 80, 90, diminuiu um pouco nos anos 2000, cerca de 56 milhões de hectares de pastagem, é a região com maior área de pastagens. O Sudeste teve uma diminuição da área de pastagem, e a região sul também se manteve ali na faixa de 18 a 20 milhões de hectares. Teve um aumento significativo da área de pastagens cultivadas no Brasil com a inserção de novas espécies de capim.
Hoje, cerca de 120 milhões de hectares são de pastagens cultivadas. Bom, existe um problema no Brasil, já reportado por diversos autores e dados estatísticos, que é a degradação de pastagem. Né? Eu trouxe aqui um trabalho que mostra a degradação em 4 níveis. Né? No nível 1, que seria o nível mais leve de degradação, que está acima nessa imagem, a pastagem ainda apresenta um bom vigor e qualidade, mas já começa a ter uma diminuição, um menor volume, menor produção na época onde se espera, na época do ano onde se espera maior produção. O nível 2 já é um nível mais moderado, tá? Já começa a diminuir a área coberta do solo com a pastagem, tá? E começa a ter uma pequena quantidade de plantas novas, quer dizer, uma pequena renovação das pastagens naquela área. O nível 3, a pastagem já apresenta um baixo vigor, baixa qualidade, baixa produção, tá? Já começa a associar com presença de invasoras, e já começa um processo erosivo. E o último nível, o nível 4, que é uma degradação muito forte, tá? A pastagem apresenta baixo vigor, baixa qualidade, grande presença de cupins, áreas descobertas, quer dizer, aí a pastagem já não consegue mais suportar, né, um sistema produtivo. Existem várias definições sobre degradação de pastagem. Né? Eu gosto de usar uma de um colega da Embrapa, Moacir Dias Filho, que cita que a degradação de pastagem é uma área, né, com acentuada diminuição da produtividade agrícola ideal, quer dizer, você já tem uma diminuição na capacidade de suporte, podendo ou não ter perdido a capacidade de manter a produtividade biológica, que é aquela de acumular a biomassa, tá, significativa. Quer dizer, aí vai depender do nível de degradação daquela pastagem. Tá? Bom, frente a esse quadro de degradação nas áreas, né, a gente sabe que os sistemas agrícolas sustentáveis desse século, né, do século que a gente está, do século XXI, eles devem ser capazes, ao mesmo tempo, de você maximizar a produção agrícola, pecuária, tá? E você deve também conservar os recursos naturais. Então, isso depende de uma série de fatores. Eu listei alguns aqui, de uma publicação do colega Balbino, que o sistema agrícola sustentável ele vai depender do quê? De mitigação, tá, dos efeitos e redução das emissões de gases de efeito estufa, tá? A conservação daquela biodiversidade, o provisionamento de serviços ambientais, a redução e poluição do meio ambiente, tá? Conservação e melhoria da qualidade do solo e da água, tá? Manejo integrado de pragas, valorização dos sistemas tradicionais de manejo de recursos, redução da pressão antrópica, quer dizer, aquela pressão que o homem faz no sistema, e adequação às novas exigências do mercado. Quer dizer, essas são características que os sistemas sustentáveis do século atual devem preconizar. Tá? Então, um conceito muito forte na questão da sustentabilidade, ele fala que um sistema tem que ser tecnicamente eficiente, ambientalmente adequado, economicamente viável e socialmente aceito. E aí entra, né, a questão de integração lavoura, pecuária, floresta, que é o tema da aula de hoje. Também existem várias definições da ILPF, né, da integração lavoura, pecuária, floresta. Eu citei uma delas aqui, que fala que é uma estratégia que a produção sustentável ela vai integrar atividades agrícolas, pecuárias e florestais, realizadas na mesma área em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado. Ela vai buscar o efeito sinérgico, quer dizer, o que tem de positivo entre essa interação desses componentes, vai contemplar a adequação ambiental, vai valorizar o homem e vai ser viável economicamente. Tá? E aí você tem diversas características da ILPF dentro do conceito de sustentabilidade, tá? Aquelas que a gente já listou anteriormente. A integração lavoura-pecuária-floresta, ela apresenta uma série de vantagens, né? Otimização de recursos e rentabilidade por área, conservação ambiental por meio de práticas adequadas de manejo, diversificação de atividades para minimizar riscos, aumento de produtividade, quando você compartilha sombra com conforto animal, no caso específico da produção pecuária. Tá? Uma coisa muito importante, a gente vai falar bastante na aula,
é a questão para você explorar da maneira mais sustentável possível, né? Tem que levar muito em consideração a questão de manejo de animal, manejo de pastagem, tá? O cultivo e manejo de pastagem e das árvores, num sistema. Bom, existem diversas modalidades, né, de sistemas integrados para lavoura, pecuária e floresta. Vai depender da combinação dos elementos. Existe um deles chamado integração lavoura-pecuária, que é um sistema também chamado de agropastoril. Ele integra o componente lavoura-pecuária, também em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, em um mesmo ano ou em múltiplos anos. Tá? Pode ser uma coisa temporária, pode ser uma coisa permanente. Tá? Existe a integração pecuária-floresta, que é o sistema silvipastoril, que é quando você integra, né, o componente arbóreo numa produção pecuária. Tá? Existe a terceira modalidade, chamada de integração lavoura-floresta, que é o sistema silviagrícola. Esse sistema ele integra os componentes floresta e lavoura, tá? Pela consorciação de espécies arbóreas, tá? Com cultivos agrícolas, que podem ser anuais ou perenes. A lavoura pode ser utilizada na fase inicial da implantação do componente arbóreo ou em sucessivos ciclos durante o desenvolvimento das árvores. E o último sistema, que seria o mais completo, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, quando combina os três elementos, também chamado de sistema agro-silvipastoril. Tá? Esse sistema ele integra os componentes lavoura, pecuária e floresta em rotação, consórcio ou sucessão na mesma área. O componente lavoura pode ser utilizado na fase inicial da implantação do sistema, né, do componente arbóreo, tá? Ou também em ciclos sucessivos durante a evolução do sistema. Então, qual o contexto, né, socioeconômico e ambiental desses agrosistemas dentro da integração lavoura, pecuária e floresta? Então, os 4 sistemas elencados, tá? Você está buscando o quê? Aumento de renda do produto, qualidade de vida, conservação e melhoria do solo e da água, quebra no ciclo de pragas e doenças, tá? Diversificação dos sistemas de produção, eficiência no uso de insumos, da mão de obra, tá? E dos recursos, adequação ambiental, intensificação do uso da terra e recuperação de pastagens degradadas. Quer dizer, essas características estão dentro de um contexto. Tá? Essa figura, ela mostra bem o que acontece, né, quando você trabalha com diferentes elementos dentro de uma mesma área. No caso aqui, os 3 componentes. O componente arbóreo, as culturas agrícolas e lá embaixo, né, na foto, a forragem. Tá? E o que esses componentes eles provocam naquele ambiente. É importante a gente conhecer isso, porque quando você conhece o sistema, o que está acontecendo no sistema, é onde você vai começar a adotar as práticas de manejo. Então, a presença das árvores, tá? Ela altera a incidência da chuva, da precipitação, ela altera a incidência dos ventos e ela altera a incidência de radiação solar no meu sistema. Tá? A combinação da mudança desses 3 elementos faz com que altere o balanço de energia. Tá? O balanço de energia é responsável por 2 coisas: aquecer o ambiente, tá? E promover evapotranspiração, que é aquela perda de água do sistema. Alterando isso, eu vou estar afetando diretamente a minha pastagem, que é a minha cultura que está naquele momento, tá? E vou estar alterando também o meu conforto animal. A presença das árvores e da cultura agrícola, ela também altera a física, química e biologia do solo. Tá? E isso também tem um reflexo, tá, no uso da água e no uso de nutrientes pela forragem. A presença do animal no sistema, ele também altera a física, a química e a biologia do solo. Quer dizer, um sistema integrado ele tem todas essas interações. Né? Eu vou mostrar aqui na aula hoje alguns exemplos dessas interações e o efeito dessas interações nos componentes produtivos. E, evidentemente, quando você tem árvore e cultura agrícola no sistema, você tem a geração de outros produtos agrícolas. Tá?